Se eu falo de política, eu falo de Davidson Cavalcante. Então vem cá comigo. Davidson Cavalcante chega aqui com a gente para comentar sobre isso, meu mestre. Muito boa noite. Boa noite já? É isso já. Tarde ainda. Falta um minuto para boa noite. Vamos junto. Davidson Cavalcante vai comentar o seguinte. Essa tomada de decisão da prefeitura vem justamente após a prefeitura tirar de pauta o aumento salarial dos professores. Já se indispôs com os professores, não quer se indispor com os motoristas. É o que parece. Tu diz o que parece. Eu vou arriscar minha cara aqui e dizer que eu tenho certeza. Não é? Inclusive, imagina, se você coloca corujinha, pardal, aqui é corujinha. Em ano eleitoral, isso consequentemente tem impacto nas urnas. E a gente está falando de uma eleição que tem 8, 9 pré-candidaturas à prefeitura. E nós temos o Davi Almeida aí patinando em alguns eleitorados, do qual, inclusive, você que está assistindo a gente, de repente pensava em votar no prefeito e pode ter mudado seu voto. Porque o Davi não anunciou ainda a sua pré-candidatura, mas a gente sabe que o prefeito, obviamente, virá à reeleição. Mas eu quero só falar uma coisinha. Há quanto tempo a gente está sem radar em Manaus, hein? Há uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. Ou seja, a gente está 6, 7 anos sem radares de velocidade aqui em Manaus. Nós temos um dos trânsitos mais violentos do país, com acidentes fatais que chegam a grandes capitais do sudeste do país. Eu não estou dizendo aqui, eu concordo com o Cleiton. Eu que sou motorista, o Cleiton é motorista, você que é motorista, a gente presencia muita barbaridade no trânsito. E é injusto só jogar para o poder público, tá? Isso é educação também nossa, isso é entendimento das leis, mas os radares são de fundamental importância, principalmente para resguardar a vida das pessoas. Só que tem uma crítica que eu faço, principalmente a qualquer gestão pública. Por que colocar radar em eleição, em ano eleitoral? Essa é a minha grande questão. Agora, eu vou complementar essa fala com o seguinte. Eu já tinha falado isso quando ele anunciou, vou implantar radares. Digo, no ano eleitoral? Que isso? Perfeitamente. A mesma situação dos professores, quando você anuncia um reajuste baixo no ano eleitoral, aí, vão me desculpar a assessoria do prefeito, eu respeito demais todos os políticos do Estado por acompanhar o trabalho e por dar ao telespectador o que é aquilo mastigável do processo. Mas a assessoria precisa estudar melhor o perfil do nosso eleitor. Para o eleitor, isso é um sinal negativo. Agora, eu vou dar vermelho porque os radares são importantes, tá? Quem gosta de manipular a lei, quem gosta de, certo, da malandragem, da maracutaia, tá errado. O trânsito precisa de segurança, a gente precisa dirigir com segurança. Os pais precisam voltar, as mães precisam voltar com vida para suas casas. Mas eu vou dar vermelho pela gestão. Eu acho que em ano eleitoral é uma bola fora colocar radar. Por isso que eu vou dar vermelho. Cartão vermelho, então, para a gestão pública municipal, por causa desse disse-me-disse, vai, não vai, sai, não sai, e por conta do número de mortes no trânsito de Manaus, sem uma política de trânsito, lamentavelmente, é cartão vermelho mesmo. Agora, gente, que fique só para passar a bola para o Cleiton, que fique uma coisa muito clara aqui. A gente entende que é preciso ter medidas de segurança, é necessário, tem que ter radares sim de velocidade. Funciona no Brasil inteiro. Por que não funciona em Manaus? A gente já dirigiu em grandes capitais, Cleiton, a gente sabe que funciona. Nos Estados Unidos é pior ainda. As multas de trânsito lá são altas. Tem gente que perde até a carteira, tem a carteira de motorista, uma série de medidas. Nós somos muito brandos ainda com a legislação de trânsito no Brasil, mas não se pode deixar para o ano eleitoral. 6 anos e não temos radares de controle de velocidade. É só olhar as estatísticas, os números. Nós temos acidentes fatais todos os dias em Manaus. Não dá, gente. E vou dizer mais. Muitas vezes, o mesmo motorista amazonense que aqui excede velocidade, fura sinal vermelho e faz outras atrocidades no trânsito, dirige embriagado, viaja para Miami, vai para Orlando e lá, rapaz, é um obediente. País de primeiro mundo, né? Não, mas é porque aqui é primeiro mundo. Mas é o primeiro a avacalhar no Brasil, uai. Daqui a pouco o Davidson Cavalcante, inclusive, comenta outros bastidores da política sobre a administração pública e vai trazer mudanças de cadeira justamente em busca de melhoria de popularidade. Tem mais cartão.
Tem mais cartão? Eita, Lele! Vermelho ou verde? Daqui a pouco o Davidson Cavalcante volta, hein? Davidson Cavalcante está comigo aqui para a gente trazer os bastidores da política. Mestre, meu querido mestre, eu já começo hoje falando sobre... Fervilhando. Hã? Fervilhando. Vai fervilhando. É, fervilhando. Vamos falar de vermelhando. Como é que está o PT, afinal de contas? Semana passada a gente encerrou a semana comentando sobre isso, né? Um incêndio, né? Por conta do anúncio de Marcelo Ramos como pré-candidato. Aí já havia a Anny Moura. Como é que vão ser os próximos dias? Meu amigo, a gente está aquecido nisso, né? E a gente deu esse bastidor aqui para você. Agora eu vou falar de uma coisa interessante. A esquerda, depois de muito bater cabeça, muito candidato, muito cacique, parece que já definiu quem é que vai realmente para campo por essa federação. Depois do PDT ter pulado o barco para o lado da direita, o PSB, eu vou falar dele em um outro momento, que ele é um partido-chave, é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mais uma formiguinha hoje me disse com relação ao Marcelo Ramos. Existe já um movimento do PT que confirma internamente que o nome de Marcelo Ramos será, de fato, aprovado. Isso aqui e lá em cima, direção nacional do PT, para a Prefeitura de Manaus. Atualmente ele se filiou ao PT, é pré-candidato à Prefeitura e, claro, tem ali alguém que também quer o mesmo cargo, que é a Anny Moura, que deu entrevista para a gente aqui e que foi a única de todos os outros nomes, José Ricardo, João Pedro, Sinésio, Valdemir Santana, que não retirou o nome e mantém pré-candidatura à Prefeitura de Manaus. Eu conversei com o líder da federação na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Sassá da Construção Civil, que também retirou sua pré-candidatura, vai concorrer à reeleição de vereador, e ele confirmou o movimento que existe mesmo em Brasília, inclusive com o aval da presidente nacional do partido e da federação, Gleice Hoffmann, que é braço direito de Lula e que sacramenta Marcelo Ramos como nome da esquerda para a Prefeitura de Manaus. Marcelo que chegou, conversou com a Anny Moura, eu procurei a Anny Moura para saber do lado dela como é que tinha sido a conversa com Marcelo Ramos. A Anny Moura ainda não retornou a mensagem, mas pelos bastidores, Marcelo conversou, foi gentil, respeitou, claro, o peso, o passe que a Anny Moura tem no PT, mas começou também a conversar com outras lideranças, conversou com o Heron Bezerra, conversou com o Sassá, conversou com o Valdemir Santana e o Sassá da Construção Civil, que na Câmara Municipal é o líder da federação, ligou e confirmou a informação de bastidor. Marcelo Ramos é, de fato, o nome da esquerda. Aline, eu só quero dar o verde para a esquerda. Esse é o cartão de hoje. Aleluia, que a esquerda bateu o martelo. E, claro, dizer assim aos pré-candidatos a prefeito, principalmente aí o Sassá da Construção Civil, que deu informação, confirmou, é líder do partido, parece que a coisa já está sacramentada. Agora, quanto a Anny Moura, a gente vai aguardar ela se manifestar. Afinal de contas, ela disse aqui que foi melhor para o partido e para a federação. Ela iria acompanhar, exatamente. Bom, como é que está o barco de Amon Mandel? Hoje, pelas pesquisas, o único pré-candidato que realmente está no segundo turno é Amon Mandel. E como é que fica o barco dele com debandada para outros lados? Tem uma formiga que me conta um bastidor, e aí, se o pré-candidato Amon quiser falar do assunto, está aberto o espaço. Dizem as formiguinhas que o deputado federal Amon Mandel ainda não deixou de lado totalmente um possível apoio de alguém ou do grupo político de Wilson Lima. Então, parece muito estranho isso, né? Porque a Mônica Mendes, que é ligada, claro, é sobrinha de Amazonino Mendes, vai ser candidata, pelo que eu soube, a vereadora, é pré-candidata, mas por um partido do arco de Wilson Lima, que é o PMB, que hoje tem Rosenha como deputado estadual. E aí ela vai apoiar Roberto Cidade, que é o pré-candidato de Wilson. Mas Amon tem uma grande parte, inclusive, do grupo ligado ao Amazonino Mendes com ele. Eu não sei não, sabe? Hoje Amon Mandel está em segundo lugar,
Mônica Mendes, pelo que eu soube, acha que nesse partido tem mais chances de ser eleita, porque é um partido que pode fazer um vereador, uma vereadora. Ela que tem aí uma articulação, viu? É ligada aí também e tem o DNA da família. Mas tudo indica nesse movimento que a Mundel pode, de repente, aí mudar o discurso, apesar de que ele critica a segurança pública, etc., mas a gente já viu aí uma certa crescida de Roberto Cidade. E isso sem Marcelo Ramos no jogo. Vamos ver daqui para frente como a gente observa esse cenário das eleições. Mônica Mendes, que é sobrinha do ex-governador Amazonino Mendes, Amazonino que governou o estado por 4 vezes, é o governador que mais governou um estado no país e é alguém que é estratégico aí, que parecia que é pro lado do Amon, mas está do lado do Roberto Cidade. É isso, minha gente. Mais bastidores da política, Davidson Cavalcante traz amanhã pra gente, a partir de 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Mônica Mendes, ele falou que tem um DNA, porque tem um DNA de Amazonino Mendes. Vamos acompanhar para ver como é que vai ser o desenrolar dessa história aí.